Como a nossa querida Expedita falou, o tema da palestra de hoje vai ser a respeito das bases do Cristo. E também na prece, ela colocou de uma forma muito sensível que o mundo ele precisa um pouquinho mais dessas bases para a gente saber resolver os nossos conflitos. É ingenuidade acreditar num mundo sem conflitos. As pessoas não pensam igual, as pessoas têm formas diferentes de sentir o mundo, de ter experiências no mundo, então é natural que as avaliações que são feitas sejam diferentes. Então pensamos diferentes, temos experiências diferentes, temos histórias de vidas diferentes. Até aí, a notícia parece que não é boa, mas Cristo nos dá a base para saber viver nas diferenças. O problema não são as diferenças. O problema é saber viver num mundo de pessoas diferentes. E para isso existe uma espécie de manual de instrução, um roteiro que é dado no Evangelho. Afinal de contas, se o Evangelho não fosse um manual para a gente bem viver, ele teria que ter outro nome. Porque Evangelho significa boas notícias. O que está lá tem que ser bom. Se não for bom, não está servindo ao seu propósito. É a mesma coisa que nós espíritas, como nós nos colocamos dentro de uma doutrina chamada o Consolador Prometido. Se a nossa doutrina não for apta a consolar, alguma coisa está errada. Se no Espiritismo nós não nos sentirmos consolados com a reencarnação, com a vida depois da morte, com a comunicabilidade dos espíritos, provavelmente ou nós não estamos entendendo a mensagem espírita, ou as pessoas responsáveis por falar essa mensagem não estão fazendo bem o trabalho delas. Por isso que é importante a gente sempre voltar a essas bases. E algo que eu tenho insistido muito, o que nós encontramos no Evangelho, o que nós encontramos em livros como Minutos de Sabedoria, o que nós vemos no Bhagavad Gita, o que nós vemos no Alcorão, o que nós vemos na Torá, são escritos humanos para seres humanos. Então, nada do que está ali é impossível de ser atendido. Nada que está ali foi feito para anjos, foi feito para deuses, foi feito para extraterrestres. São pessoas escrevendo, algumas inspiradas, outras de forma intuitiva, outras colocando a sua experiência de vida. São pessoas escrevendo para pessoas. Então, amar o vosso inimigo não é algo que foi escrito para pessoas angelicais. Não foi escrito para marcianos, foi escrito para humanos, porque seres humanos são capazes de amar até aquelas pessoas mais difíceis. Perdoar as ofensas não foi feito para pessoas de outro planeta. Se nós encontramos num livro chamado Boas Notícias, Evangelho, é porque isso é uma coisa boa. E graças ao Espiritismo, nós entendemos que isso liberta, porque as almas que perdoam são livres, as que não perdoam são atreladas a um passado que já passou, que não tem como voltar e refazer esse passado. E aí eu gostaria de comentar exatamente a respeito de quando a gente fala dessas bases, a gente fala dessa experiência religiosa. Estamos hoje em Brasília, sexta-feira à noite, Comunhão Espírita de Brasília, estamos falando de religião. Enquanto tem muita gente, sexta-feira à noite, aproveitando o seu tempo de outras formas. Formas mais lúdicas, mais divertidas, né, por que não dizer com menos responsabilidades, porque é o seu momento de descontração, e nós optamos por estarmos numa casa religiosa sexta-feira à noite. E isso não é prerrogativa
dos espíritas, não é prerrogativa dos brasilienses nem do século XXI. Desde que o mundo é mundo, acontece isso. Porque o ser humano, ele entende que o seu contato com a divindade é que dá sustentação para a sua vida. E isso diferentes povos, diferentes épocas, diferentes culturas têm esta mesma impressão. Existe um arquétipo que passa por toda a humanidade em todas as épocas, nos colocando que o contato do homem com Deus é uma necessidade, mas mais do que uma necessidade, é uma experiência, e essa experiência sempre é algo transformador. E aí que está a beleza da coisa. Os antigos judeus, quando escreveram um livro da sabedoria, que é considerado um livro deuterocanônico da Bíblia, ele só tem na Bíblia católica, ele não vai ter nas Bíblias evangélicas, porque ele é considerado fora do cânon pelos evangélicos. O livro da sabedoria, também chamado Sabedoria de Salomão, ele fala que a sabedoria, ela teve desde o princípio do mundo. Deus formou o mundo através da sabedoria. Deus fez as coisas através não de um adjetivo, de uma qualidade, mas quase de uma entidade. É como se a sabedoria tivesse 2 braços, 2 pernas, tivesse um cérebro, vontade, e essa sabedoria divina atuasse em nome de Deus. E aí no livro da sabedoria, eles há uma comparação do homem com sabedoria e do homem que é estulto, o homem que é ignorante, o homem que é levado pelos seus instintos, pelos seus desejos e que não alimenta a sabedoria. E aí, nesses escritos, o livro de sabedoria é um deles, né? Existem outros. O livro de Jó é considerado um livro de sabedoria, o Daniel tem fonte de sabedoria, Baruque tem provérbios, tem sabedoria, são ditos sapienciais. Ele fala uma coisa muito interessante, que a sabedoria vem do terror de Deus. Aí para nós ocidentais, a gente fica sem entender isso. Mas como? Então quer dizer que para eu ser uma pessoa sábia, eu tenho que ter medo de Deus? Porque pense, a maioria das pessoas acredita que o que está na Bíblia é escrito, inspirado pela divindade. Então Deus está dizendo, através de um profeta, no caso aí seria o rei Salomão, que eu, para conhecer Deus, para me relacionar com Deus, eu teria que ter medo de Deus. A sabedoria vem do temor a Deus. Aí nós vamos entender isso lendo outros paralelos de outros livros da Bíblia. E existe um particular, o livro de Ezequiel, que Ezequiel é uma das pessoas, é um dos judeus aristocratas, que no século VI a.C. foi exilado na Babilônia. Quando as tropas de Nabucodonosor invadiram Israel, destruíram Jerusalém, eles pegaram a elite que havia no país, a elite da Judéia, e levaram para a Babilônia. E lá eles ficaram mais ou menos 60 anos. E ele está à margem de um rio, quando ele vê aquilo que ele chama da glória divina. A glória divina é um ser monstruoso. Ele fala de cabeças, de patas, de faces, de cores, de sons, de trovões, porque é um ser humano tentando explicar a sua relação em um momento com a divindade. A divindade lhe aparece como um ser humano. Linguagem bíblica, é tudo metafórico, mas como um ser humano pode expressar o seu contato com a divindade. E aí vem mais um aspecto, nós estamos falando da sabedoria de Deus, agora estamos falando da glória de Deus. A glória de Deus, segundo o livro do Êxodo, ela enche o tabernáculo, a tenda que servia de templo, enquanto eles estavam no deserto, andando no deserto, a caminho da terra prometida, eles tinham uma tenda. A tenda que fazia o serviço religioso se chamava tabernáculo.
Esse tabernáculo, ele é habitado por um vento, por uma força que é chamada a glória de Deus. É mais uma vez, é como se a glória, esse adjetivo, tivesse braço, perna, olho, cérebro, boca, vontade, e ela habitasse aquela barraca. Ali está a glória de Deus se manifestando. E Salomão depois, quando constrói o templo em Jerusalém, dizem que as medidas foram dadas por Davi para ele constrói esse templo e eles veem também todos esses fenômenos habitando o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado para os judeus do mundo. Quando tudo isso foi destruído, tudo isso foi acabado, e eles estão numa terra estrangeira, que seria hoje o Iraque, eles foram deportados, imagina hoje, foram deportados de Israel e foram levados para o Iraque, onde ficava a Babilônia. E ali ele vê essa manifestação, que é uma manifestação imensa. E ela é tão grande que um teólogo protestante, o doutor na ciência das religiões, chamado Rudolf Otto, ele chama isso de Mysterium Tremendum. Não é só você ver, é o impacto que aquilo causa. As emoções descontroladas de você humano perante a manifestação do divino. É o luminoso, não é luminoso, é luminoso, cheio de divindade. O ser humano ele é tomado pelo aspecto da divindade. Então as paredes somem, o teto desaparece, o relógio deixa de existir. É só você, num instante que dura uma eternidade, em contato com a divindade, com a manifestação de Deus. E aí, como traduzir isso para o papel? Como colocar esse tipo de experiência que no Livro dos Espíritos nós vamos ver como êxtase, sem abrirmos mão da nossa condição humana, porque vimos coisas que os humanos não veem. Esse luminoso, esse preenchimento da divindade, esse impacto, como se fossem 1000 cachoeiras descendo ao mesmo tempo na nossa frente, esse mistério tremendo é o contato com Deus. Por isso que para atingir a sabedoria, esses profetas sapienciais, eles colocam, tem que haver o terror do divino. Você tem que ser impactado por aquele que cria os buracos negros, que cria o cosmo, as diversas galáxias, os diversos seres, que entende todas as fórmulas matemáticas, químicas, todas as equações existentes no universo, que sabe o micro, a micropartícula, até o maior quasar do universo. Essa experiência de conhecer tudo, de estar perto de tudo, de ser impactado por esse Criador universal, isso é o terror da divindade. Não é medo. Medo a gente tem de Saci Pererê, de bruxa, de filme de terror. Isso é medo. O que a gente está falando é outra coisa. O que a gente está falando é o impacto que a experiência sobrenatural, a experiência fora dos sentidos. Para nós espíritas não é bem sobrenatural, né? Porque tudo está dentro do natural, tudo faz parte da natureza. O mundo espiritual faz parte da natureza. Mas vá lá, a experiência do sobrenatural. Como falar isso? E vejam que também isso tem em outros livros, né? O livro, por exemplo, Atos dos Apóstolos, fala do Pentecostes. Aquela manifestação para os seguidores mais próximos de Jesus após a ressurreição. Ressurreição, morte na cruz, ressurreição, ascensão de Jesus. Tem o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Aquelas pessoas estão no cenáculo, numa pequena sala, e tudo aquilo ali é invadido na linguagem. E Lucas, quando ele utiliza isso no seu Ato dos Apóstolos, ele faz exatamente uma reminiscência a essa experiência que Ezequiel fala,
a essa experiência que Salomão fala, a essa experiência que Moisés teve quando ele recebeu as tábuas da lei, a experiência do luminoso, do estar cheio da divindade. Não é pouca coisa. Quando nós temos essa experiência, a experiência ela é plena, porque o ego humano tem que diminuir ao máximo, tem que se esvaziar ao máximo para a divindade poder preencher o absoluto daquilo que nós somos. Não é pouca coisa. Aí quando nós pegamos, por exemplo, o livro do Apocalipse de João de Pátimos, muita gente boa confunde, achando que o João evangelista é o mesmo João do Apocalipse. Estilos diferentes, épocas diferentes, problemas diferentes. Mas ele, quando transcreve esse livro, ele fala também da experiência do místico. Poucas pessoas conseguem colocar isso no papel sem usar símbolos. Porque você não tem palavras, você não tem como descrever coisas que você não conhece. Então você tem que adaptar linguagens. E isso sempre perde na comunicação. É só nós imaginarmos, por exemplo, a gente por algum motivo ganha uma bolsa e vai viver na Alemanha. E na Alemanha o pessoal pergunta para a gente, como é que é o namoro no Brasil? Aí você tenta explicar em alemão que no Brasil tem muito chamego. Imagina você falando isso em alemão, em inglês, que você tem um xodó pela sua namorada, pelo seu namorado. Como é que você fala isso? Em polonês, em alemão, em sânscrito, no que for. Quando você traduz, o chamego se perdeu, o xodó se perdeu. Porque não existe referência naquela cultura para uma... Existe chamego entre eles, existe xodó entre eles, mas não existe a palavra que defina isso, como tem na nossa cultura, como tem no nosso vocabulário, porque é uma experiência da nossa nação. Como dizem, né? O Brasil não é para amadores. Para entender o Brasil tem que estudar muito, porque o brasileiro é um ser que nem a NASA consegue entender direito, de tão complexo que é, tão rico que é. Essa experiência do religioso é que diz a Jesus, e tem um autor que é um padre catalão, ele escreve não um livro católico, religioso sobre Jesus, mas ele escreve um livro acadêmico de linguagem popular. Jesus, uma aproximação histórica, onde ele pega os estudos das academias, dos principais autores das universidades, não sobre Jesus, a figura religiosa, mas o homem Jesus, o personagem histórico. E ele vai escrevendo como é a Galileia, como era a vida, por exemplo, de um Tecton, um carpinteiro, que na verdade não é bem um carpinteiro, era um faz-tudo. Como era a vida desses profetas apocalípticos, como João Batista. O que era ser um pescador numa cidade de Cafarnaum. O que a arqueologia descobriu nessa cidade. Quantos habitantes tinham. Como era o nível social dessas pessoas. Por exemplo, o relacionamento de um cobrador de impostos, Mateus, que fazia parte do seu salário a propina. Ele não tinha um salário fixo. Ele ganhava um percentual daquilo que ele cobrava. Então a propina já fazia parte da cobrança. Já era o seu percentual. Como era ter no mesmo grupo, vamos pegar os 4 irmãos, Pedro e André, e os outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram pescadores, e que quase metade da sua produção tinha que ser entregue para Mateus. E o que ficava para Pedro, André, Tiago e João, era o que tinha de menos qualidade. Porque o que tinha de melhor qualidade ia para o Império Romano, ia para o Templo de Jerusalém, ia para a aristocracia da Galileia, que era os herodianos, a corte de Herodes Antipas. Então o Pagola, ele vai contando esse aspecto, e num determinado momento, o impacto que Jesus causa quando ele profere os seus discursos.
Claro que as pessoas seguiam Jesus porque ele fazia milagre. Afinal de contas, quem é que não está precisando de um milagre na vida? Então era gente de todas as regiões. Mas as pessoas também seguiam João Batista, e João Batista não fazia milagre. Existiam outros profetas na época de Jesus que também angariavam multidões, que não faziam milagres. O que Jesus falava, ele falava com uma autoridade que chamava a atenção daqueles que tinham escolaridade. Aqueles que eram das escolas dos escribas, das diversas escolas dos fariseus, saduceus, do pessoal que ficava em Qumran, provavelmente os essênios. Ele falava com uma autoridade que as pessoas não conheciam. E aí Pagola define assim: ele falava como quem tem a experiência de Deus. A experiência de Deus é o terror divino, é o luminoso. Jesus não falava o que ele achava, o que ele pensava, o que de repente ele estudou. Ele falava a sua experiência. Tanto que no Evangelho de João, o evangelho mais tardio, que muitos estudiosos, para quem não sabe, até metade do século II, os evangelhos eram todos anônimos. A tradição é que depois foi dando nome para esses evangelhos. O Evangelho de João, ele é atribuído pela tradição ao apóstolo João, filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão de Tiago, que depois a tradição diz que vai para Éfeso, lá ele fica com Maria, mãe de Jesus, e morre de velhice lá. Pois bem, João, ele no seu evangelho, e vamos só para título de palestra, adotar como evangelho dele, ele fala do Logos. O Logos é o princípio da organização. Os gregos falavam em dois princípios no universo. O Logos, aquilo que organiza, o caos, aquilo que desintegra. Então, a tendência das coisas não é ficarem organizadas. A tendência das coisas, se você não organizar, elas se desfazerem. Então, você precisa ter um ser que seja organizador de tudo. Esse ser se chama Logos, que significa razão, ou verbo, ou palavra. Então, quando no introito do Evangelho joanino, do quarto Evangelho, fala o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, é porque essa razão, essa organização, ela só funciona se ela tiver contato íntimo com a divindade. Então, João, no seu prólogo, fala: ele veio de Deus, ele era a luz, mas os homens não o quiseram, porque os homens preferiram as trevas. Como João podia falar de Jesus, o autor do Evangelho de João podia falar de Jesus, de alguém que tinha experiência de Deus, sem ser alguém intimamente ligado com Deus. Isso é o mysterium tremendum que o Rudolf Otto fala. Esse contato fantástico. E aí, baseado nessa experiência de Deus, como nós podemos ter a nossa experiência? Porque nós não somos Logos, nós não somos Verbo encarnado, nós somos simples comedores de arroz com feijão. Nós somos seres humanos que temos boleto para pagar, que temos que às vezes levar um casamento com muitas dificuldades, filhos para educar, que não é uma coisa fácil, vizinhos que nem sempre respeitam a lei da civilidade, trânsito que muitas vezes é caótico. Nós somos simples seres humanos. E aí a questão: como eu posso ter essa relação a ponto de ter esse luminoso, estar cheio da divindade, de ser o tabernáculo de Deus, Deus habitar em mim? Porque tem gente que pensa que para encontrar com Deus tem que morrer. Ora, se você tiver que morrer para encontrar com Deus, é porque seu Deus é o Deus dos mortos, não é o Deus dos vivos. Se seu Deus só atende os vivos, então é porque é um Deus que não tem gerência, não tem poder sobre a morte. Por isso que o Deus tem que ser o Deus
único para tudo, para a vida e para a morte. A vida além da vida. Como esse Deus pode se manifestar no humano? E aí, no Evangelho, nós encontramos a dica de Jesus para isso. Os Evangelhos, eles denotam, cada um dos canônicos, a experiência dessas pessoas com Jesus. E Jesus como embaixador de Deus. Jesus nos dizendo: vocês querem ter a experiência de Deus que eu tenho? Entendam como a coisa funciona. E o nome disso é Boa Nova. Evangelion em grego. Evangelho. Aí que está a beleza. Por isso que no Evangelho de João, quando a mulher samaritana está no poço e Jesus fala: você pode me dar água? E ela: você é um judeu. Não está entendendo? O que um judeu está pedindo água para uma pessoa que é samaritana? Se fosse uma relação hoje, você é um judeu, eu sou uma mulher palestina. Como que um judeu se atreve a pedir água no território palestino? O problema era exatamente o mesmo. E aí Jesus diz assim: a água que eu posso te oferecer, essa água nunca se acaba. E a mulher não entende a parte simbólica. Ela pega a literalidade. Pô, Senhor, então me dá essa água porque eu não preciso vir no poço toda vez. Eu sou a água da vida. Vejam a fortaleza desse símbolo. Como que esse homem ia escrever um evangelho e dizer assim: se você não entender a proposta de Jesus, você sempre vai estar com sede? Não tem outro jeito. Ele tem que apelar para um símbolo, tem que ter um poço com água, precisando. No mesmo evangelho, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que não come de mim, não vive. Aí o pessoal estava entendendo, e ainda mais judeu, né, que não come nada com sangue, porque o sangue detém a alma dos seres. Esse cara está maluco, ele quer que a gente vire canibal. Mas não é isso. Também a gente pode voltar para o livro de Ezequiel. Ezequiel tinha que falar o que Deus queria. Mas, Senhor, como é que eu vou falar o que eu estou vendo? Na época não tinha livro para folhear, eram rolos. Um anjo entrega um rolo para ele e fala: come. Come. É um símbolo. Você tem que engolir a palavra divina para você digerir essa palavra e traduzir essa palavra para as pessoas. Luminoso, cheio de Deus. E aí que está a beleza do Evangelho. Agora, como que eu faço essa ligação com Deus? E aí, o pulo de gato que Jesus coloca. E é esse pulo do gato que o Espiritismo resgata. Porque depois que Jesus morre, as pessoas ficaram fixadas na crucificação. Até hoje, o símbolo de Jesus para nós é a cruz. Nós olhamos para aquela pessoa sangrante, em sofrimento, no madeiro, e esse nós tomamos como símbolo de salvação. É o que os estudiosos chamam de tradição de morte. Por que Jesus é bom? Porque ele morreu pela gente. Leiam os evangelhos. Exatamente, eu não estou falando dos apócrifos, não, é os canônicos mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E vejam que existe uma outra tradição ali. É a tradição de vida. Se você quiser encontrar Deus, primeiro você tem que encontrar o seu irmão. Porque se você não entende aquele que você vê, você não vai entender aquele que você não vê. E aí um presbítero, também de nome João, na primeira epístola, chamada Epístola de João, ele diz assim: hipócrita, como você diz que ama a Deus que você não enxerga? Se você ama a Deus que você não enxerga, se você não ama ao seu próximo que está do seu lado. Aí é que está a beleza da coisa. Deus ajuda as pessoas através das próprias pessoas. Deus manifesta
a sua divindade através dos humanos, porque nós somos incapazes de entendermos o divino. Tem muita gente que fala, eu não acredito em Deus porque eu não entendo Deus. Isso é sábio, porque se você entender Deus, ou você não é humano ou ele não é Deus. Uma coisa não vai casar nunca com a outra. Se você entender tudo o que acontece na tua vida como realizado pela vontade divina, se você entender tudo isso, ou Deus está no lugar errado ou você está no lugar errado. Porque Ele sendo Deus, Ele tem planos para você que você não vai enxergar nunca, porque você não é divino, você é humano. Você tem aspirações humanas, sentimentos humanos, erros humanos. E a beleza da coisa é se entregar para o divino. Uma vez numa atividade aqui na mocidade da casa, eu sou prata da casa, eu fui jovem da mocidade daqui. Aí numa dinâmica de grupo, nós tínhamos que, os dirigentes da mocidade nos entregaram marcadores de livro, e nós tínhamos que fazer uma dedicatória em cada marcador e dar para um colega. E a que eu recebi, eu nunca me esqueci da frase que estava no marcador. Ter fé é pular no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé só cai no escuro. Às vezes cair, todo mundo cai. A diferença está em quem tem fé. Porque você sabe que tem Deus ali. Quem não tem fé é pânico geral. Porque não enxerga onde é que vai cair. Não vê uma mão superior que conduz através do caos os fatos que às vezes para nós são incompreensíveis. E aí nós voltamos para o livro de sabedoria. Se você não tiver esse terror, se você não tiver esse luminoso, você não tem sabedoria. Porque a característica de enxergar a sabedoria é enxergar exatamente que tem uma inteligência, que é a causa de tudo, é o Logos divino que organiza tudo. Se nós não tivermos essa ideia, essa compreensão, esse terror, no sentido da experiência divina, nós sempre vamos estar batendo cabeça. Nós sempre vamos estar sofrendo, porque nós não pulamos no vazio para os braços de Deus. E no Espiritismo, às vezes, as pessoas falam muito pouco de Deus. Mas nós não podemos esquecer que os desencarnados, os médiuns, os espíritos de luz, o próprio Jesus, eles são sinalizadores nossos para chegarmos à presença divina, para sermos preenchidos por essa glória, para ficarmos embasbacados, ficarmos sem palavras, simplesmente nos ajoelharmos diante dessa experiência do sagrado. A palavra sagrado significa a mesma coisa que santo, significa separado. Uma coisa é sagrada porque ela é separada das outras. Então, pegando aqui o gancho da expedita, a tribuna ou púlpito, né, de acordo com o Aurélio, a tribuna é mais uma tribuna. O material dela é igualzinho dos outros, talvez um pouquinho menos chamativa, mais chamativa, com uma técnica um pouco melhor, uma técnica um pouco mais simples, mas é uma tribuna. Quando você diz que essa tribuna é sagrada, todo esse aspecto material, ele deixa de existir. Porque ela significa um símbolo de contato com a divindade. Então essa tribuna, a partir desse momento, ela deixa de ser igual às outras. Uma cadeira onde, por exemplo, Francisco de Assis sentou, essa cadeira deixa de ser uma cadeira. Porque as pessoas vão olhar para aquele objeto como a representação de proximidade com o santo com o qual elas têm afeição. Então já não é mais uma cadeira. Ela é sagrada, ela é separada. Não é a mesma coisa.
é exatamente nós, no relacionamento com Deus, a partir do momento que Ele manifesta toda essa sua pujança, existe algo em nós que fica sagrado. Ninguém mexe, ninguém tira, ninguém toca, porque é a nossa relação com a divindade. É o terror, o mistério tremendo. É aquilo que faz com que a nossa humanidade seja colocada à prova perante a divindade. Para atingir isso, aí nós temos a tradição de vida de Jesus. As bases desse relacionamento com Deus é a base com a qual você se relaciona com as pessoas. A comunidade que adota o evangelho chamado Evangelho de Mateus, eles têm isso de uma maneira muito profunda, que eles colocam uma parábola, uma historinha, que só tem no Evangelho de Mateus, não tem nos outros evangelhos. Jesus diz assim: o dia que o Filho do Homem chegar à terra, ele vai separar as pessoas como quem separa bodes das ovelhas. E dirá para os que estão à sua direita. Na antiguidade, a direita é o lugar de honra. E dirá para aqueles que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive frio me vestisse, quando eu estive preso me visitaste, quando eu estive doente me assistisse. Aí os caras, opa, parou? Em que momento isso aconteceu? Nunca a gente teve contato contigo e passou por isso. Toda vez que você assistiu ao menorzinho daqui, e olha que na sociedade antiga tinha muita gente pequena, muita gente marginalizada no sistema patriarcal da antiguidade. A mulher era marginalizada, o estrangeiro era marginalizado, a criança era marginalizada, o escravo era marginalizado. Todos ficavam à margem da sociedade. Toda vez que você assistiu a um desses pequenininhos, foi a mim que vocês assistiram. E dirá para os que estão à sua esquerda. A esquerda é o lugar de menos proeminência. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Parou? Como assim? Eu tive fome, não me deste de comer. Eu estive nu, não me vestiste. Eu estive doente, não me visitaste. Não me assististe. Eu estive preso, não me visitaste. Não, tem um erro aí. Eu nunca fiquei sabendo que o senhor passou fome, que o senhor passou frio, que o senhor estava preso, que estava doente. Que história é essa? Toda vez que vocês deixaram de assistir ao menorzinho do reino de Deus, foi a mim que vocês deixaram de assistir. E aí ele termina: para uns a glória, para outros o trevas e ranger de dentes. A tradição não é mais a tradição da cruz, não é a tradição de um Cristo sangrante, mas é de um Cristo vivo e atuante. Toda vez que você auxilia o teu próximo, toda vez que você tenta compor e não digladiar-se com o outro, você está falando a minha língua, cara. Agora, toda vez que você oprime, toda vez que você briga, toda vez que você se desarmoniza, toda vez que você desrespeita, você não está na minha. Essa é a parte que é da tradição de vida. Mas não é só essa. Vamos ver também uma historinha que só tem no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano só fala em Lucas. Aquela comunidade conhecia aquela história, as outras não conheciam. Senhor, o que eu faço para ser perfeito? Perfeito só Deus é. Tá bom, querido, você quer ser perfeito? Então, segue o mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. E um mandamento igual a este: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí Lucas coloca de uma forma literária belíssima: ué, o homem disse, mas isso eu já faço desde a minha juventude, querendo parecer justo. Na antiguidade, no Antigo Testamento, justo é quem pratica as leis de Moisés.
Eu pratico as leis de Moisés, eu sou uma pessoa justa. Quem é meu próximo? Aí Jesus usa a parábola. Lembram? Jesus e a samaritana no poço? É a mesma coisa. Se fosse os dias de hoje, Jesus ia dizer assim, olha, tem um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica numa montanha, Jericó fica quase ali no nível do mar. Né? Tem o Rio Jordão, o Mar Morto, é tudo por ali. Aí ele vai descendo. E é uma região infestada de assaltantes. As pessoas só vão ali de caravana. Sozinho, corre risco. O homem estava sozinho. Foi assaltado, foi maltratado, foi espancado e deixado quase que morto no caminho. E aí Jesus coloca. Passa por ele um sacerdote. Imagina, fosse da nossa linguagem de hoje, né? Passa um padre, passa um bispo. Vendo o homem, se afasta, muda a calçada, muda de caminho e segue. Aí, depois passa um levita. O levita era o responsável pela organização do templo, pela segurança do templo. Pensa num religioso qualquer, até espírita. Passou, viu o homem ali, se afastou. E nisso vem o samaritano. Se fosse colocado hoje, Jesus judeu falando para judeus, e nisso vem um palestino. Pegou o homem, passou azeite nas suas feridas, que azeite tinha uma função cicatrizante na antiguidade, coloca na sua montaria, leva para uma estalagem, gasta o seu dinheiro com a recuperação daquela pessoa, deixa uma bolsa com o estalajadeiro dizendo, olha, estou pagando adiantado. Tudo que esse homem precisar, você cuida dele. E se gastar mais, na volta eu te recomponho. E aí Jesus complementa, qual desses foi o mais próximo? E aí eu imagino a cara desse escriba. O palestino, o samaritano, vai e faz o mesmo. Mais uma vez, vai e faz o mesmo. É a tradição de vida. Como eu herdo o reino de Deus? E reino de Deus não é depois que você desencarna. É Deus na tua vida. É Deus gerindo tudo. Como eu faço para entrar nesse reino? Segue a tradição de vida. E isso que é o bonito do Espiritismo. O Espiritismo, ele resgata essa tradição de vida, a ponto de dizer, não me interessa nem se você quer ou não quer ser espírita. Isso é o de menos. Você não precisa ser espírita para ser salvo. Até porque ninguém está perdido, né? O que nós dizemos é que se você for uma pessoa boa, ética, justa, você vai ter esse contato com essa glória divina. Você vai ser esse tabernáculo de Deus. Você vai ser o santo dos santos, onde a divindade habita. Você vai estar no lado direito. Em palavra fácil de entender, você vai ser brother. Brother de Jesus. Essa é que é a beleza do Espiritismo. Mas o Espiritismo, ele não fala isso como teoria. Ele traz uma demonstração prática. E onde é que está a praticidade que o Espiritismo traz? Por que eu devo amar o meu próximo? O próximo às vezes é chato. Aliás, basta ser próximo para ser chato. De acordo com o tamanho do nosso ego, quanto maior o nosso ego, gente próxima atrapalha. Onde é que estão os nossos problemas de relacionamento? É família, é trabalho. Não é com gente que vive na Finlândia, é com gente que está do lado da gente. É com gente na fila. É com as pessoas que estão na nossa frente no trânsito. É aquela pessoa que vai pagar o estacionamento do shopping e resolve procurar o ticket na bolsa na hora que chega no guichê. Esse é o nosso próximo. É esse que a gente tem que exercitar isso. Não adianta falar dos pobres da África. Os pobres da África vão continuar pobres e na África, a não ser que a gente vá lá e faça alguma coisa. A questão é, quem está do meu lado? Aí que vem a mudança do Evangelho. Aí que tem a base para o nosso mundo. Porque se a gente estudar a história a fundo, o mundo já tentou
diversas maneiras de ter uma paz. Absolutamente nenhuma deu certo. Alexandre o Grande, ele trouxe uma paz muito grande para aquela região, depois de ter crucificado e empalado muita gente. A chamada Pax Romana, que era a favorita dos imperadores desde Augusto, era você passar com a tropa por cima de uma cidade e ter só cadáveres. Aí, para aquela região onde você matava as pessoas, Roma levou paz. Claro, está todo mundo morto. Depois disso, a igreja se mistura com o poder secular. E ali era para ter havido paz. Mas as disputas materiais desnaturam a espiritualidade. As pessoas procuraram no ouro, na satisfação dos sentidos, a paz delas. E elas só resolveram um buraco que ficou cada vez maior e que nem todo o ouro do mundo seria o suficiente para tapar. Por isso que Jesus, ele coloca que a paz dele, Evangelho de João, eu não vos dou a minha paz como o mundo tem a paz dele. Porque a paz do mundo era a Pax Romana. Era uma pilha de cadáveres. Eu vos dou a minha paz. E a minha paz às vezes termina na cruz. Mas com a consciência de que a partir dali, isso daqui passa. A experiência com o divino é única. Aí é a beleza do Espiritismo, que ele nos mostra as pessoas que seguiram essa regra, que levaram isso a sério, e a situação delas hoje. E as pessoas que atropelaram os seus semelhantes, que alimentaram o seu egoísmo, que alimentaram a sua vaidade, o seu orgulho, e a situação delas depois. E com a lei de retorno, que a gente tem que retornar a esse mundo para organizar a bagunça que nós fizemos. O Espiritismo nos dá um aspecto prático. Ama teu próximo, porque vale a pena. Ajuda teu semelhante, porque você vai precisar de ajuda, e é bom que tenham preces das pessoas que foram ajudadas por você, pedindo a Deus em teu nome. Perdoa os teus inimigos, porque é a melhor forma de você estar livre de situações cada vez mais tristes, de vingança e de mágoa. Essa é a base que Jesus oferece. Aí as pessoas podem pensar assim, tá, tudo é muito bonito, mas o mundo continua sendo egoísta, o mundo continua sendo de pessoas viciadas, o mundo continua sendo isso, aquilo outro. Vamos tentar pensar um pouquinho além do nosso umbigo. Reparem a sociedade e a época que Jesus vivia. Comparem com a sociedade e a época que nós vivemos hoje. E nós vamos achar que não houve evolução de lá para cá? Comparem os países, os grandes impérios daquela época, com as grandes nações de hoje. As pessoas continuam fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que querem? Peguem as relações de trabalho na antiguidade e as relações de trabalho hoje. São as mesmas? O papel da mulher na antiguidade e o papel da mulher hoje é o mesmo papel? Claro que o mundo tem evoluído. Mas tem evoluído aí também como uma experiência que nós encontramos só no Evangelho de Marcos. Esse reino de Deus já começou. Não adianta os poderes das trevas quererem acabar com esse reino. Ele já começou desde a época de Jesus. Ele já está implantado. O reino de Deus não vai vir, ele já está implantado. Mas olha a beleza. Evangelho de Marcos, ele é como uma semente que o agricultor coloca. Não é isso que o agricultor faz? Ele abre a terra, coloca uma semente e fecha. E vai para casa descansar, vai para casa dormir, porque a terra e a semente fazem o seu trabalho. Fiquemos tranquilos. A semente do Evangelho já está em cada um de nós, nós acreditando ou não. Nós olhando para o nosso coração ou não, está aqui. Ela já está fazendo o seu trabalho. Quanto mais cedo
nós dermos oportunidade dessa semente se desenvolver, criar raízes, der frutos, mais cedo nós seremos alimentados por esses frutos. Ou é isso, ou o mundo volta para a barbárie. Ou nós seguimos essa dica de Jesus para nós termos essa plenitude de experiência, ou nós vamos continuar tateando naquilo que na própria Bíblia tem, o vale de lágrimas. As lágrimas só estão ali porque as pessoas que foram para lá não param de chorar. O Evangelho é o grande lenço para secar essas lágrimas e a grande ponte para tirar as pessoas desse buraco. Está aí. Ele vai fazer o trabalho dele. A questão é, quanto tempo isso vai demorar? Depende de nós. Não depende nem dos desencarnados. Desencarnado ele só pode sugerir, mas ele não pode mandar. Um desencarnado, quando ele quer fazer alguma coisa pelo mundo, só tem um jeito. Ele tem que reencarnar. Quem faz as coisas no mundo, gente, somos nós. Não são os outros. Quem tem carteira de motorista, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de casamento, somos nós. Não é Bezerra de Menezes, Emmanuel, irmã Sheila, somos nós. O que eles podem fazer é nos orientar. A questão é, até quando a gente vai pegar e fingir que é surdo em relação a essa orientação? Se não for nessa base, não vai dar certo. Então, tenhamos esperança. Procuremos essa experiência do luminoso. Essa experiência que nos deixa sem palavras. Essa realidade que nos envolve. Mas que nós temos que nos abrir, né? Nosso coração, a nossa mente, para que sejamos verdadeiros tabernáculos do divino. Deixo vocês com essa reflexão, para que saiamos daqui, sentindo realmente aquilo que nós somos, criações de Deus. Não tem nada em nós que não seja aprovado pela mão da divindade. E é com essa mão que a gente tem que contar em todos os momentos da nossa vida. Fiquem com Deus, uma ótima noite, um bom final de semana.